Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar desse tema tão polêmico que tantas pessoas aí do canal me perguntaram, referente ao Apocalipse. Exato, meus amigos, exato. Apesar de ser um tema aí mais voltado a quem lê a Bíblia, né, quem é cristão, muitas pessoas mesmo me perguntaram, até aquelas que não são cristãos, estão preocupados aí com o último vídeo que eu fiz sobre o Ice Nine, né? Que será a maior crise aí do sistema financeiro que a gente já conheceu. E aí muitas pessoas realmente ligaram essa questão ao apocalipse cristão, né, gente? Então eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer a minha opinião em relação a isso, ok? Quero deixar claro novamente que esse é um canal, né, financeiro. Então, minhas opiniões pessoais, minhas opiniões religiosas não importam. É lógico que tudo que eu falo, as conclusões que eu chego, não tem como tirar, né, de 100% minha visão filosófica, digamos assim, da vida, né? Que tudo está ligado aí. Mas, apesar disso, eu realmente quero falar nesse vídeo uma visão de economia mesmo desse tema. E mais importante, né, eu vou trazer diversos dados aí, exatamente para não ser nada ideológico, nada puxando sem informações reais aí, né? Eu quero, como sempre fiz em todos os meus vídeos, por isso, graças a Deus aí o canal tá subindo muito, tá crescendo. Então eu quero exatamente imprimir essa minha impressão sem nenhum viés aí ideológico, né? Vou mostrar aqui dados e informações que não tem como negar que estão acontecendo exatamente, né? Quero deixar muito claro que eu não sou teólogo, eu leio a Bíblia, claro, mesmo quem não é cristão aí, eu já recomendei em outros vídeos, tem que ler. Se odeia a religião, se odeia Deus, se é ateu, não tem problema, né? Antes de mais nada, a Bíblia é um documento histórico aí que ficou preservado por muitíssimas gerações, primeiro pelo povo judeu, depois pelo, né, Antigo Testamento, e depois pelos cristãos aí ao longo da Idade Média, nos conventos aí da vida. Então é um documento histórico muito importante de qualquer forma, né, pessoal? Então mesmo quem não é cristão, eu acredito que deva ver esse vídeo, tá? É importante dizer também, pessoal, que eu vou falar muitas informações aqui históricas, pesadas, tá? Bem pesadas, porque é a história da humanidade, né, pessoal? Nossos livros de história aí, eles dão uma amenizada, algumas partes aqui nem falam, que eu vou comentar. Nossa mídia, então, nem se fala. Nossa mídia quer mais que o povo vire um bando de, né, acéfalo alienado para não questionar nada. Então eu vou falar bastante coisa pesada nesse vídeo. Se alguém tiver aí sensibilidade, né, aos fatos aí da história, eu recomendo realmente que não assista esse canal. E se alguém gostar 100% apenas de informações econômicas também, né, eu recomendo que dê uma olhada de qualquer forma, porque eu vou falar muita coisa histórica bacana aqui também, tá, pessoal? Então, fique esse alerta aí para todos, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero deixar claro aí que eu vou falar sobre esse tema exatamente porque muitos mesmo espectadores aí me mandaram essa pergunta, né, para abordar esse tema realmente do apocalipse. E aí eu vou passar por uma questão social, né, fazendo exatamente essa reflexão, que todos falam que nós estamos aí no pior momento da humanidade. Eu vou passar um breve histórico aí do que eu acredito, né, em relação à história. E por fim, realmente a gente vai entrar na economia, né, e vou explicar bem essa questão mesmo, tá? Então vejam tudo até o final. E por incrível que pareça, né, por incrível que pareça, esse vídeo traz uma mensagem positiva, tá? Não é um vídeo que vai passar pano para ninguém. Eu vou falar aqui tudo que eu acho realmente, mas no final das contas é uma mensagem positiva, por incrível que pareça, mas é pesado, tá? É pesado, mas realmente no final a gente vai ver quão forte é o ser humano e como ele aguenta a porrada aí, né? Então, pessoal, eu também sempre falo aí, meus vídeos eu faço, né, eu não tenho subsídio nenhum, não ganho dinheiro com o YouTube, eu faço os meus vídeos exatamente para levar aí o conhecimento a todos,
trabalho 20 anos aí no mercado de finanças e tecnologia, cada hora com uma coisa. Então, todo esse conhecimento que eu tive, eu faço aí vídeos de madrugada, eu vivo com sono, mas eu levo exatamente meu conceito aí para o pessoal que assiste. Eu já tenho bastante gente legal aí que me segue, que conversa comigo, que muitas vezes discordam de mim, mas esse é um canal para discordar mesmo. Não é um canal chapa branca, né? Eu só realmente deixo banido aí quem me ofende sem falar nada, né? Pode até me chamar de burro, mas explica por que eu sou burro, né? Simplesmente peço para não me ofender gratuitamente. Então tenham essa misericórdia aí de não me ofender gratuitamente e vamos discutir. Tá bom, pessoal? E também eu queria deixar claro aí que esse vídeo é muito pesado, né? E se eu sumir, vocês já sabem por que foi. É que eu realmente devo ter incomodado alguém aí. Eu não gosto de falar, eu vou citar partidos, vou citar rede de televisão, mas eu não vou falar o nome. Mas aí, né, os meus seguidores aí com certeza não são alienados, eles vão saber de quem eu tô falando. Eu faço isso exatamente para evitar qualquer tipo de processo. Porque como eu sempre falo, eu sou um trabalhador assalariado aí, um processo acabaria comigo, né? Não só a questão do dinheiro, mas também, né, o trabalho aí, tem que acordar cedo, é complicado, né? Então, pessoal, vamos começar aqui de todas as mensagens que me mandaram, teve uma aqui que eu achei muito interessante, que foi meio a base de tudo que eu vou falar para vocês, né? Então esse rapaz aqui, ele se identificou como Goldman 231, eu vou ler a mensagem dele. E aí eu vou ler a dele exatamente porque ele foi o que mais estruturou assim a discussão, que é exatamente pelo caminho que eu quero levar, né? Mas muitas pessoas mesmo vieram nesse mesmo sentido. Então ele escreve assim: me identifico totalmente com seus vídeos. Acho que o grande fim dos tempos será através da economia. Estamos vivendo a pior etapa da história humana? Querem exterminar Deus da história humana. Sempre brigaram por deuses, mas nunca quiseram exterminar todos os deuses ao mesmo tempo. Exterminar qualquer rastro de moral. Tudo deve ser permitido. Aí ele até colocou aqui, né? Lembra a música do Raul Seixas, Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, que inclusive foi inspirado em Aleister Crowley, que é um grande satanista aí, né? Eu não gosto nem de usar esse termo porque já parece que eu tô falando alguma coisa cristã, mas realmente o Aleister Crowley mexia com magia oculta, né? Magia negra e oculta, né? Então ele fala que então estamos vivendo a era de Aleister Crowley, né? Uma criança de 5 anos pode se mutilar para mudar de sexo, mas não pode nem dirigir nem votar. Claro que uma criança dessa idade não deveria ter autonomia para se mutilar. O que está ocorrendo com o mundo? Vivemos uma doença coletiva. É como se tivesse aberto os porões do hospício e eles estivessem no poder. E os errados são exatamente os que acreditam em Deus e defendem o mínimo de moral e ética na sociedade. Coisas repugnantes como a sexualização das crianças, com base na mudança de sexo, e daqui a pouco talvez a liberdade de casamento com crianças, como é permitido na lei islâmica. Seria o período mais trevoso da raça humana? Então ele me pergunta isso e ele fala: e o mais importante, eu acredito que tudo está relacionado à economia, né? Então por isso estou mandando essa mensagem para você, né? Maravilha, pessoal. Realmente, eu acho que esse aqui ele resumiu bem o que todo mundo está me mandando aí, né? Inclusive, eu realmente acredito que a nossa mídia ela está perdendo aí, né? Uma das redes mais importantes aí do nosso país. Saiu uma matéria essa semana que ela perdeu 10 milhões de pessoas, né, de telespectadores em um ano, né? Isso não é à toa, né, pessoal? A mídia, os nossos meios aí de comunicação, eles não refletem mais a vontade do povo, né? O que o povo pensa. Eu sou aí um cara que põe vídeo e, nossa, eu recebi 100, 200 e-mails sobre esse tema, né? Então, como o povo está realmente necessitado de falar, necessitado de ouvir coisas novas, e não há onde, né? Esse tipo de coisa aí que ele falou, muitas pessoas me mandam, né? E eu, novamente, eu diria que esse efeito é exatamente o efeito que trouxe aí o Bolsonaro no Brasil e o Trump nos Estados Unidos. Novamente, eu não vou julgar aqui, né? Não vou falar se está certo ou está errado, não vou colocar minhas opiniões. Mas com certeza isso foi o que ocorreu, né? Tanto com o Trump quanto o Bolsonaro, toda a mídia foi contra eles completamente, e aí eles foram lá e ganharam, né? Então, com certeza, esse tipo de comentário, esse tipo de sensação, digamos, né? Sensibilidade do povo em geral, realmente está completamente dominado e você não tem onde entender isso, né? Então, por isso que tantas pessoas aí estão deixando a televisão de lado e seguindo aí na internet, né? Pessoas como eu, como tanta gente aí que
que fala sobre essas coisas, né? E ele fala tanto disso, aqui ele também coloca uma outra coisa que eu achei muito interessante, né? Que inclusive tem um partido, né, no Brasil aí que foi grande, não vou falar o nome, mas todo mundo sabe, óbvio. Foi muito grande, ficou no poder aí por muitos anos, né? E exatamente por ter aí tido problemas na última eleição, ele próprio quis fundar e parece que fundou uma igreja, pessoal. Olha que coisa maluca, né? Então, mesmo ele sendo, né, contra tudo isso aí que eu falei, que o rapaz realmente colocou, eu concordo, eles tentaram criar uma igreja, né? Ou seja, né, os cristãos aí estão tão fortes na sociedade que o mesmo partido que odiava, sempre odiou os cristãos aí, a história toda, abriu uma igreja, né? E eu busquei isso e coloquei aí, tá nos comentários, né? Realmente é inacreditável. Esse partido realmente ele abriu uma igreja, né? Porque não tá conseguindo combater mais a vontade cristã, né? E aí tá tendo que fazer esse tipo de coisa, né? Então, pessoal, esse realmente é o tema aí. Já peguei um tempinho para vocês entenderem e a gente vai discutir cada coisinha aí, né? Então vamos começar a questão aí realmente do Apocalipse, né? Eu até busquei aqui algo que eu já estudei bastante na minha vida, mas novamente eu não sou teólogo, né? Eu vou falar no sentido econômico do que eu acredito, mas só para dar um pouco de cultura geral aí, né? O Apocalipse é exatamente uma palavra grega, né? Eu estudo bastante grego, gosto muito, e quer dizer exatamente apo, né? Des e calyptus coberto, né? Descoberto. É a revelação, né? Como se fosse a revelação. E o mais interessante, né, pessoal, se a gente pensar na etimologia dessa palavra, né, que é a origem das palavras, não é assim algo que e meio que tirou-se a venda, né, que cobria realmente essa realidade através desse livro, né. Então é o último livro lá do Novo Testamento, né, o Apocalipse de João Evangelista, e ele foi feito lá, escrito por João na ilha de Patmos, né. Em alguns momentos do livro lá ele fala que recebeu essas informações de um anjo, né, pessoal. E seria uma mensagem completamente criptografada, né? Por isso que tantas pessoas aí têm dificuldade em entender o que fala, porque realmente não é um texto descritivo, né? Como os outros evangelhos, ele é um texto criptografado, né? E a última informação aí conta-se antes da batalha final, os exércitos se reúnem na planície abaixo de Har Megido. Em algumas traduções, o Har Megido foi traduzido para Armagedon, fazendo os exércitos se reunirem na planície antes do Armagedon, a batalha final. Aí tem toda aquela questão que, né, os cristãos sabem bem, mas só para quem não conhece muito bem, é como se a Bíblia, né, fosse uma história, começou com Adão, passou por Jesus, ocorreu tudo o que ocorreu, e aí realmente o Apocalipse, né, o Armagedon seria o fim da história, né? No final teria lá o Anticristo, os Cavaleiros do Apocalipse, e seria o fim da história humana, né? Deus aí realmente separaria o joio do trigo, meus amigos, exato, né? E quem não tivesse aí na escolha ficaria lá no inferno o resto da eternidade, mas acabou, a história humana acabaria aí, né? Então só para quem não conhece, basicamente é isso, né? Seria o fim da história humana, né? Então, bom, e o que isso aí tem a ver, né? Então, quando eu fiz lá novamente o vídeo do Ice 9, né, Ice 9, muitas pessoas me realmente relacionaram isso ao Apocalipse, né? Então, conforme eu já tinha comentado lá, pessoal, né, os poderosos falam realmente através da mídia. E esse vídeo, quem não assistiu, eu realmente recomendo que assista, pois ele foi toda a base aí desse questionamento. Eu não sei se o autor dessa teoria ele é cristão, eu imagino que ele seja, né, porque ele previu várias coisas aí que aconteceria. E aí eu queria só, então, antes, pessoal, de entrar nessa questão mesmo da economia, eu queria fazer um adendo aí, né, de uma opinião minha realmente, de que assim, bom, quem foi criado no Brasil, né, não sei como quem foi criado fora do Brasil, mas quem foi criado aqui dentro, né, sempre teve aí, eu pelo menos desde que eu me conheço aí por gente, né, quando a gente era criança, jovem, as novelas aí de uma emissora específica, novamente não vou falar o nome, eram muito importantes aí na nossa vida, né, pessoal? A família inteira assistia as novelas, tinha novela de tarde à noite, o Brasil parava para assistir, né? E a gente vê, né, pessoal, até hoje que a mídia, os artistas, os políticos, né, muito político aí dito progressista, né, progressistas,
eles defendem esses mesmos conceitos aí, né, pessoal, que a gente aprendeu aí a vida toda, né? E esses conceitos meio que se embutiram dentro de nós, né? Não tem como, você é criança, você é jovem, né? Você não tem assim uma família que filtra coisa. Então a gente acaba, né, realmente aprendendo assim, meio que colocando lá dentro do nosso subconsciente, né, pessoal? Então, por que eu trouxe essa questão das novelas, né? Com base em tudo isso aí que eu já estudei, realmente a gente vê assim que nas novelas lá que a gente sempre assistiu na vida, há uma perseguição assim impressionante aos cristãos realmente, né? Talvez exatamente por essa questão da moral cristã, ela não bate com essa moral nova, né, de você querer faz o que você quer, né? Você é Deus, né? Então você pode fazer o que você quiser, né? Então eu lembro, né? Nossa, a gente assistia muita novela e impressionante, pessoal. As novelas assim, todas as novelas, os cristãos são os idiotas da história, né? Ou evangélico, que eu acho que é mais odiado ainda por esse povo, né? Ou católicos, né? Ambos. Então eu tenho lá algumas novelas que eu me recordo, né? Tem uma novela que chamava Indomada, né? Que o senhor da família, o senhor lá, que era o senhor da família toda, era até gente boa, mas vivia no prostíbulo, né? E a esposa que era vilã, né? A esposa que era vilã. E aí ela vivia na igreja, né? Ela e todas as amigas dela viviam na igreja e eram as vilãs, né? Eram terríveis, só falavam mal de todo mundo, faziam mal para todo mundo. E o centro feminino positivo da novela era exatamente o prostíbulo, né? A Cafetã era uma heroína, sempre fazia tudo certinho. E quem ia na igreja era o idiota, né? E muitas outras novelas, né? Quem assistiu aí sabe muito bem disso. E eu imagino, né, pessoal, eu sempre fui de São Paulo, eu imagino que era no interior, né, que a penetração dessas novelas então é mais forte ainda. Eu imagino o quanto isso não fez, né, pessoal, não mexeu aí com a nossa cabeça, né? Porque realmente as novelas, quem ia na igreja ou era evangélico, era o babaca, era o cara que segurava a vontade de fazer sexo, e entendeu? E sempre foi assim, né? Enquanto sempre os que faziam errado eram certos, né? Então isso já me fez refletir há muito tempo, né? Realmente bateu muito com esses comentários aí que eu recebi, né? Sem contar então os filmes, né, que a gente vê, como se a igreja fosse usurpadora e pedófila, né, e os evangélicos fossem alienados, maníacos religiosos, sempre assim, né. E isso a história sempre foi assim, sempre foi assim. E vocês veem que nunca a gente viu uma novela onde a igreja tinha o papel que ela realmente tem hoje, né, que é fazer amparar criança, fazer bandejão para mendigo, dar comida para andarilho, né? Tantas pessoas que eu conheci na minha vida que tiveram apoio, né? Realmente da igreja, né? Tanto trabalho evangélico bonito que eles fazem, né? Eu assisti um documentário uma vez que os próprios presos dizem, né? Que tem partido lá partido progressista que vai na prisão e só fica incitando o cara a ter ódio da sociedade. E aí os evangélicos vão lá e dão comida, transformam o cara numa pessoa que pensa em mudar de vida, né? E você nunca viu isso, gente. Nunca viu isso numa novela. Né? Então eu queria deixar isso claro. E outra coisa também que eu sempre pensei, né, cara? Você vê tem uma novelinha aí que eu não vou comentar também, que é de jovem, né? Nessa emissora aí. E, cara, tem de tudo, realmente é uma diversidade, né? Eles dizem diversidade, né? Então tem negro, tem homossexual, tem branco, tem loiro, tem tudo, realmente é bacana. Mas nunca eu vi em nenhum capítulo, em nenhuma série, um cara cristão que fosse o protagonista, que fizesse essas coisas, né? Sendo que eu, como um indivíduo, né, eu conheci diversas pessoas jovens, inclusive, que era muito mais velho, né, e chamava outros jovens mais novos para participar da igreja, do culto, e era super positivo, fazia uma banda para os jovens não entrarem na droga, né, para mudar realmente a sociedade, né, gente. E eu nunca vi isso numa novela, né. Por que será, né, pessoal? Por que será? Será que não é exatamente por causa dessa questão, né, de liberar tudo que for possível
principalmente para criança, né, gente, que é uma coisa assim que me choca muito. Eu vi uma vez uma capa de uma revista importante aí, realmente dizendo que uma criança de 5 anos tinha mudado de sexo, né, inclusive feito operação. Como que você pode, né, gente? Eu, quando eu era criança, tinha dia que eu queria ser Jaspion, outro dia o Changeman, outro dia o Spider-Man, né? Imagina se eu fizesse uma operação de troca de sexo, cada coisa que eu quis ser quando eu era jovem, né? Então, realmente é uma coisa assim, e será que não é por isso, né, que vão tão contra os cristãos aí, né? Isso, novamente, sem dizer, eu não, nem vou dizer nesse vídeo se eu sou cristão ou não, mas o que eu vejo realmente é isso, né? E uma outra coisa, pessoal, mais incrível assim que eu vejo, né, é como essas ideias progressistas, né, elas falam, nossa, o Estado tem que ser laico, né, não sei o que, tem que tirar crucifixo dos escritórios e tal, mas eles estimulam extremamente a yoga, né, pessoal? Eu acho isso impressionante, impressionante. Novamente, né, pessoal, não que eu não seja contra, inclusive eu acho a yoga muito legal. Eu uso a yoga não por meios religiosos, mas eu uso também para relaxar, para me concentrar melhor. Mas então você pode falar que vai fazer yoga, mas se você falar que vai fazer uma oração, né, você é praticamente expulso da empresa, de onde você estiver, né? Então, exatamente nesse sentido, eu fico muito impressionado, assim, como essas coisas se inverteram, né? Você tem muitas empresas aí, o cantinho da descompressão, que você vai lá e você faz um yoga, né? Imagina se eu falo, não, eu vou lá para fazer uma prece, uma oração para Deus. Então, não, mas aí, né, os defensores aí da ciência já vai, opa, peraí, mas está provado cientificamente que é yoga. Cara, está provado cientificamente também que oração fortalece o cérebro, né, deixa a pessoa mais feliz. Então, por que eu posso fazer uma coisa e não posso fazer outra? Novamente, pessoal, não quero dizer, eu não sou nem a favor de uma, nem de uma nem de outra, né? Mas então por que só uma pode, né? Então vem com esse papo de laico, mas uma técnica você pode e a outra você não pode, né? Você é visto como um babacão se você falar que segue a Deus e tudo mais, né? Então eu acho isso muito engraçado e estranho, né? Fora engraçado, na parte triste, na verdade, eu acho isso muito estranho, né? Então eu acho muito louco isso daí, né? Mas tá certo, fora essa questão toda, eu queria também dizer aí que eu acho interessante que, né, quem conhece a história sabe que ao longo aí da Idade Medieval, o que realmente unificou a Europa foi o cristianismo, né? O cristianismo, ele, para quem gosta aí, ele trouxe ali todos os povos que acabaram se unindo, né, para se fortalecer contra as invasões islâmicas, né? Os italianos, os germânicos se juntaram para defender a Europa, né, e deixar ela coesa, enquanto era muito atacado pelos islâmicos, né? E isso me faz pensar, será que não é meio por aí, exatamente para destrinchar exatamente essa união, né? Porque quando você separa, você conquista, né? Maquiavel lá falou. Então eu vejo que é mais ou menos por essa questão. Talvez seja até por isso, né, pessoal, que a gente sabe hoje aí, e é muito bem difundido, que os grandes empresas, os grandes banqueiros, aí, eles financiam, né, todas essas ideias progressistas de exatamente faz o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Então eu até deixei aí o título do vídeo como sistema capitalista, mas nem tem a ver com capitalismo isso, né? Isso é mais sistema humano mesmo, sistema ocidental talvez, né? E conforme eu disse aí nos meus outros vídeos, eu realmente acredito que essa elite toda que domina o mundo, que tem o dinheiro para financiar partido, para fazer filme, né? Eles deixam muito claro aí nos filmes que eles fazem a visão que eles querem impor na sociedade, né? Então você destruindo o capitalismo, você destruindo aí o cristianismo, você consegue implementar essas coisas, né? Eu vou citar alguns filmes aqui que eu vejo o tamanho da, da similaridade que existe entre eles, né? Então, começando aí, aquele filme O Demolidor, né? Que um policial e um bandido que ficam congelados e acordam no futuro, e eles mostram exatamente uma sociedade onde há muitos pobres realmente que vivem embaixo da terra e uma elite muito rica mesmo, com uma vida perfeita, mas completamente besta, né, cara? Completamente alienada
e os policiais não usam arma, né? Olha aí quanto o partido, né, de progressista aí não defende, né, que a população fique desarmada, que a polícia, nem a polícia tem a arma, né, cara? Exatamente para quem tem o poder dominar completamente e você não ter nem como você falar nada, né? Então é incrível esse aí nos anos 90, né, pessoal? Foi um banquete desses filmes aí. Teve aquele Juiz Dredd também, quem nunca assistiu, eu realmente aconselho aí. Tanto dos anos 90 como agora saiu um novo, e é a mesma pegada, né? O mundo inteiro é uma enorme favela, e aí tem os juízes, né, que eles prendem, julgam e já condenam a pessoa até a morte, se for preciso. Novo também, esse Elysium, o mundo é uma enorme favela, e as pessoas têm que, né, trabalhar por comida. Então esse estilo de sociedade realmente que eles estão tentando impor, né? E que talvez essa grande crise realmente traga, né, para nós. Então, nossa, existem muitas obras em relação a isso, né? Eu coloquei algumas aqui, Mad Max, que é aquele futuro extremamente nebuloso, Blade Runner, é incrível, né? Os ricos estão afastados dos pobres, inclusive fisicamente, os prédios são mais altos, né? Muito interessante também. Então essa é a visão realmente que eles querem impor, né, para nós, para dividir a sociedade nesse sentido mesmo, né? Então, e isso que eu sempre falo, né, pessoal, que é o progressismo. Aí eu vou falar um pouco mais sobre isso também daqui a pouco. O progressismo exatamente não é todo mundo ser elevado, né? Você pegar os pobres, os miseráveis, os que estão numa situação indigna e subir eles para uma classe média. É o contrário, né? É você pegar a classe média e rebaixar ela, né? Então, entrando aí um pouco na questão social, eu realmente acredito muito nisso e isso fica muito claro, né? Em muitos vídeos que a gente vê, em muitos filmes aí, novelas, série, tudo que é lugar, eles tentam realmente impor essa ideia como se estivesse preparando a gente, né? Que seria algo assim que a gente iria se tornar, né? E por que eu trouxe tudo isso então, né, pessoal? Aí realmente entrando na parte econômica, né? Certo, pessoal, na verdade assim, a gente não consegue ter uma grande transformação, né, social se você não mexer na parte econômica, tá, pessoal? Então, aí eu passei pela religião, muito, muito estranho eles quererem realmente destruir o cristianismo de todas as formas possíveis. A questão social, né, eles quererem rebaixar a classe média para um índice mais pobre, né? Tem aquela escola de Frankfurt que ela fala exatamente que a forma de você dominar é encher o cidadão de imposto, e a gente aí já trabalha 5 meses, né, para pagar o governo, e o Tiradentes lá, o nosso herói brasileiro, morreu porque reclamou do quinto, né, 1/5 do salário ia pro governo, e ele se rebelou, e hoje a gente trabalha 5 meses pro governo e ninguém fala nada, tá tudo certo, né. Então o tamanho da dominação então religiosa, a dominação social é inacreditável. Uma outra questão também que eu acho inacreditável, né, pessoal, que vai tanto com os hábitos como a religião, essa famosa, esse Papa novo, né, da igreja, o Papa Francisco, né, ele é incrível que assim, a mídia, os meios aí, eles conquistaram tanto o coração do povo, né, que realmente hoje há uma cobrança dos jovens para que o padre, o Papa, ele mude o cristianismo. Olha que coisa, né? Quando deveria ser o contrário. Novamente, gente, eu não sou a favor nem de uma coisa nem de outra. Mas como que você tem uma religião e o poder da mídia vai mudar a religião, né? Imagina você, lá os islâmicos mudarem a tradição deles casarem com criança porque o Ocidente não gosta, né? Imagina uma coisa dessa. Jamais, né? Jamais. Então há uma enorme pressão sobre o Vaticano para ele aceitar o que não tá na Bíblia, né? Então, aceitar aborto, aceitar, qualquer tipo de divórcio. Teve uma briga com a esposa brigou com o marido, já divorcia, né? Fazer sexo à vontade, não tem mais compromisso nenhum, é maravilhoso, né? Use mesmo aí os seus aplicativos o máximo que você puder, mesmo para fazer mais sexo que você puder, né? Então isso assim, realmente mostra a que nível a gente chegou, a que ponto a gente chegou, né? Então, passando para a questão religiosa e social, e realmente, finalmente eu chego aí na questão econômica, tá, pessoal?
Pessoal, é assim, porque que aí realmente é o que eu conheço e eu passei por todos esses temas para chegar até esse ponto, né? É assim, pessoal, a questão econômica é ela que precede tudo na história da humanidade, tá bom? Então eu trouxe alguns casos aqui de grandes turbulências, né? Exatamente para aquela questão que o rapaz me fez, que muita gente me fez, mas o mundo tá muito imoral, né? O mundo tá muito sujo, né? Então eu trouxe assim, eu trouxe algumas coisas da história aí que já ocorreram para a gente se posicionar um pouco, e exatamente essa é a minha mensagem positiva em todo esse mar de lama que eu falei, é a minha visão positiva, né? Então, primeiro aqui eu trouxe o caso lá do Império Romano, né? Que logo depois aí de terem se tornado cristãos, né? O Império Romano, realmente a cidade de Roma, ela é destruída mesmo, devastada pelos seus inimigos. Inclusive a capital do Império muda, né? Vai lá primeiro para Mediolano, depois para Ravenna. E só para a gente ter uma ideia, né, pessoal, eu trouxe esse conceito, que assim, vocês imaginam uma cidade do tamanho de Roma, né? É a mesma coisa que imaginar Nova York, ao invés deles terem mandado lá um avião num prédio, todas as saídas de Nova York são inundadas aí por muçulmanos, quebrando todas as portas, os portões e invadindo a cidade, né? Então só pra gente imaginar o tamanho do horror que é isso, né, pessoal? Eles não deixaram pedra sobre pedra, matavam os homens, estupravam as mulheres e levavam os filhos para escravo, né? Então, só pra gente ter uma ideia do que a gente tá falando, né? Quando fala de história, realmente foi uma coisa assim inacreditável, o maior império do mundo, né? Outra coisa que eu trouxe também é a Revolução Francesa, que também um capítulo aí muito importante da história humana, né? E também, novamente, eu estou trazendo essas histórias para a gente entender que sempre a economia, né? Então, primeiramente, o Império Romano, ele quebrou exatamente porque ele se expandiu muito e não tinha mais poder, né? De manter os soldados, as expedições. E aí, graças a essa falência econômica, é que realmente houveram essas invasões, né? A Revolução Francesa, idem, o povo estava numa miséria tão grande, os camponeses, né? E aí teve aquela história de que a Maria Antonieta, né, que era a rainha da época, falou: eles não têm pão, comem brioches, né? Meio que ironizando assim a população. E aí todo mundo se insurgiu e invadiram a Bastilha novamente, né, pessoal? A questão das armas aí, se o povo não tivesse invadido a Bastilha, né, que era o lugar onde tinham as armas, por isso que eles comemoram a queda da Bastilha, né? Onde ficavam os presos e tinham as armas, né? Então eles invadiram um lugar que tinha arma e dominaram lá a França, tiraram os poderosos do poder, né? Só que foi um período aí que eles chamaram de período de terror, porque obviamente os organizadores aí do movimento mandaram matar todo mundo que eles não gostavam, né? Então você podia estar na sua casa lá, até pobre você era, não tinha propriedade nenhuma, mas um cara lá do partido não foi com a tua cara, mandou você e sua família pra guilhotina, né? Então foi um verdadeiro massacre e mais uma vez causado aí pela questão econômica, né? Bom, outra coisa, óbvio, as guerras mundiais, né, que também foram tenebrosas, tiveram aí uma quantidade absurda de mortes, né? E a gente não pode esquecer, principalmente aí dos alemães, né? O nazismo, o fascismo, que eles surgiram também pela grande problema, aí, o grande problema econômico, que principalmente depois da Primeira Guerra, né? A Alemanha passou por uma inflação. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Você precisava de um carrinho cheio de notas de marcos alemães lá para comprar um pão, né? Então eles se insurgiram também e votaram num doido que era o Hitler. E houve o que houve, né? Fizeram lá o Holocausto, que até foi atrás também da etimologia. Holocausto significa tudo queimado. E fizeram lá, causaram aquele terror. As estatísticas aqui são que 7,3 milhões de judeus morreram e causaram toda essa batalha terrível que a gente conhece aí, né? Tanta pessoa morreu, as bombas lá do Japão, realmente foi uma época terrível, tenebrosa na nossa história, e mais uma vez foi iniciado pela questão econômica, né, pessoal? A Primeira Guerra, aquela disputa enorme de território, né, dos grandes impérios, e a Segunda Grande Guerra foi exatamente os caras que perderam aí a guerra, que ficaram numa situação econômica novamente muito ruim e fez surgir
esse fanatismo horroroso aí, né? E só pra... Sempre gosto de dar umas obras, né, pessoal? Tem obra da com pau aí, mas tem um filme muito interessante, chama Francofonia, né? Que ele mostra quando Hitler invadiu a França, né? E ele mostra diversas questões assim, e ele fala uma parte lá de Stalingrado, né? Que era uma cidade russa que ficou cercada pelas tropas alemãs, e a comida faltou tanto que eles tiveram até que fazer canibalismo, né? Se algum ente da família morria, eles devoravam o próprio corpo da pessoa que morreu, tamanha fome que eles sentiam, né? Mais uma vez pela questão econômica, né? Então, a economia ela sempre está debaixo dessas grandes movimentações, né? E para terminar, pessoal, essa questão aí econômica mesmo da história, eu queria trazer aí a maior desgraça, sem dúvida alguma, da história humana, né? Que foram exatamente as revoluções socialistas, né, pessoal? As revoluções socialistas aí, União Soviética e China, elas realmente gabaritaram esse quesito, né? Elas foram muitíssimas vezes pior que o nazismo. Elas mataram muitas pessoas a mais, eu vou falar os números aqui, são inacreditáveis, né? Quase 10 vezes mais do que o nazismo. E é uma coisa muito interessante também para a gente parar para pensar, tudo isso que eu falei aqui, será que tudo que eu falei dos filmes lá, né, deles quererem impor uma sociedade onde todo mundo é pobre, até que ponto isso realmente está voltado, está ligado ao socialismo, né? Olha que coisa interessante, né? Porque se o nazismo matou 7 milhões de pessoas e é proibido de você ter um partido nazista com toda a razão, por que a gente tem tanto partido socialista, né, pessoal? Hoje no Brasil a gente tem partido com o nome socialismo, né? Por que é permitido isso, gente? Por quê? Por quê, né? Por quê? Então, por que o Che Guevara, né, que foi o líder da Revolução Cubana, que até hoje tem muita escola do Brasil que venera, tem uma foto aí que eu vou colocar dele matando jovens, né? Imagina ele, mesma coisa, né? Ele não foi com a cara, pegava as pessoas e executava no campo, né? Como que um cara desse morreu aí, fez aniversário da morte dele, e jornalista chorou do Brasil, né? Como que pode uma coisa dessa, né, gente? Como que pode, né? Então, de longe, foi a pior desgraça da humanidade, essa coisa chamada socialismo, que matou, foi uma máquina de morte, né? Se o nazismo foi um reino do inferno, o socialismo é um inferno, né? É um inferno. Então ele levou muitas pessoas aí a mortes terríveis, né? Então só falando aqui alguns números para vocês terem uma ideia, 20 milhões de mortos na União Soviética, 65 milhões, pessoal, na República Popular da China. Houve muito canibalismo nessa época, né? Então só na China você tem quase 10 vezes o número de mortes que o nazismo fez, pessoal. Como pode uma coisa dessa? E ninguém fala isso, né? Muitos professores aí veneram, acham muito bacana, maltista, olha só como que pode, gente, como que pode. Teve passeata aí Mao Tse Tung, os caras venerando Mao Tse Tung, que matou 65 milhões de pessoas, gente. Vocês têm noção que é isso? É algo inacreditável, né? E mais uma vez, sempre causado por recessão econômica, né? Então o pessoal tinha muita fome no campo, muita fome na cidade, se uniram para fazer uma revolução e deu nisso daí que deu, né? Então, meus amigos, eu trouxe esses dados aí históricos, né, para a gente entender que para qualquer coisa dentro desse contexto aí de Apocalipse é realmente necessário você ter um problema econômico, tá? Então, meu amigo, você tá me falando o quê? O cara que tá vendo o vídeo agora, então ferrou mesmo, né, cara? Eu vou fechar aqui minhas coisas, vou pegar minhas coisas e vou para uma montanha me isolar, né? Porque realmente tá próximo aí a coisa. Não, pessoal, essa é exatamente a mensagem positiva que eu queria dar no final das contas, né? E no final das contas esse vídeo é um vídeo positivo. Mesmo depois de tanta desgraça que aconteceu aí, que eu expliquei. Mas eu falei essas desgraças exatamente para chegar a esse ápice do vídeo, né? Que é o que, pessoal? O ser humano, ele sempre acha um jeito, uma saída, né? É claro que o Apocalipse está escrito na Bíblia, quem é cristão não tem dúvida. E, novamente, não é uma questão de julgar se Deus é bom, se Deus é ruim, né? Ele tem os princípios dele e ele sabe a hora certa de fazer cada coisa, né? Mas a grande questão, pessoal, é que assim, em todos esses momentos aí terríveis que eu comentei, todo mundo pensou que era o fim do mundo, né? Que era o Apocalipse tinha realmente chegado, que viriam os cavaleiros, que viriam o anticristo, e não aconteceu,
né? Estamos nós aqui, estou eu aqui fazendo esse vídeo, não é mesmo? Se tivesse chegado, obviamente, eu não estaria aqui, né? Não estaria fazendo o vídeo. Então a minha mensagem, no final das contas, depois de tanta coisa difícil que eu falei, é realmente uma mensagem positiva, pessoal. Por quê? Imaginem novamente, em 2008, né, a maior crise aí, novamente, né, depois de tudo isso que eu falei, talvez em termos reais não se compara a esses grandes expurgos humanos que a gente teve, né, de tanta morte, de tanta desgraça, a gente não pode comparar, claro, né, mas sem dúvida que 2008 sumiu muito dinheiro e muita gente morreu por falta de dinheiro e muita gente ficou desempregada, né, e muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu a dignidade, né. Mas se a pessoa tivesse exatamente concebido que aquele momento era o apocalipse, né, ela poderia ter deixado de se proteger e de ser realmente precavido, né, e ter guardado os seus recursos, como eu falo em todos os meus vídeos, né, ter investido em algo físico, quando a baixa estava na baixa histórica, ter comprado os bens com valor muito baixo, né. Então, a mensagem que eu queria deixar, pessoal, para todo esse pessoal que está muito angustiado com isso, é essa, né? Se realmente for um momento, o fim da humanidade, uma hora terrível, não vai adiantar fazer nada de qualquer forma, né? A gente tem que fazer aquilo que está escrito exatamente na Bíblia, né? Nos manter fiéis a Deus, continuar as nossas crenças, não entrar nessas modernidades, digamos assim, que é exatamente para você fazer tudo o que você quer, né? A gente tem que se manter, para quem é cristão e acredita nisso, até o fim. Não há o que fazer, né? Se realmente tiver chegado esse momento. E se não tiver chegado esse momento, melhor ainda se você se manteve correto, fez tudo que era certo, não entrou em dívida, guardou o seu dinheiro, sabia que ia chegar um momento certo para você investir, para depois, quando terminasse a crise, você ter uma vida mais plena, uma vida mais saudável financeiramente, não passar por tanta dificuldade, né? Então a minha mensagem, pessoal, é essa, né? Se realmente tiver uma coisa catastrófica, não vai adiantar nada a gente se preocupar. A gente sempre tem que ter a mesma posição, né, o mesmo comportamento. Quer ser responsável, quer fazer a nossa vida segundo os mandamentos, com moral, com ética, né? E ajudando o próximo, meus amigos. Porque no final das contas é isso que importa, né? Então, pessoal, essa é uma mensagem positiva. Não vamos nos precipitar, não vamos nos desesperar, não vamos disparar o pânico, muito pelo contrário. Vamos ter uma atitude saudável, uma atitude consciente, e assim como eu estou fazendo esse trabalho de fazer os meus vídeos de madrugada para ajudar o povo, cada um faz a sua partezinha, avisa o seu amigo, avisa o seu familiar que pode vir uma crise grande, para você guardar dinheiro, para você ser responsável, para você não ter um comportamento consumista. Isso é o mais importante, pessoal, seja lá a hora que for, né? Um comportamento de ostentar, que é isso que essa mídia nojenta ensina aos nossos filhos, ensina aos nossos jovens, que dentro de você pode ser podre, você não precisa ter coração, você não precisa ter moral, contanto que você esteja com o tênis novo, com o celular de última geração, e seja o maior crápula do mundo, tenha quantos mais parceiros ou parceiras você quiser, melhor, né? Então vamos exatamente trabalhar para isso não ocorrer de forma alguma, e quando vier as crises, os problemas, a gente conseguir sair delas da melhor forma possível, meus amigos. Tá certo, pessoal? Então depois de tanta desgraça, na verdade esse é um vídeo bom, vamos fazer a nossa parte, e se vier esse problema, vamos passar por ele da melhor forma possível, e quem sabe até construir uma vida melhor, uma família melhor, uma empresa melhor, uma nação melhor, pessoal. Ok? Essa é a minha mensagem de hoje. Curtam aí, espalhem muito essas mensagens que eu falei aqui. Se a gente tem milhões aí investido em toda essa lixeira que eu falei, a gente tem um a outro que já mudou muita coisa, que estamos tentando mudar cada vez mais, ok? Então façam que essa mensagem chegue o mais longe possível. Agradeço aí a todos os espectadores que me acompanham. Um grande abraço!